Diz assim o versículo de número 12: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Amém? Amém. Tome seu assento dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar continuidade à série de mensagem que nós iniciamos nas semanas passadas, concernente ao tema benefícios na palavra de Deus. Nós já falamos do primeiro benefício, que a palavra de Deus é viva. Na semana passada falamos que a palavra de Deus é eficaz. Nós iremos falar nesta noite do terceiro benefício da palavra de Deus. A palavra de Deus produz cortes. A Bíblia diz que a palavra é mais cortante do que espada de dois gumes. O que nós precisamos entender é que tipo de corte a palavra de Deus produz. Nós sabemos, e nós, quando até éramos um pouco menor, criança, meio levada, brincava com as coisas, não sabia o perigo, as consequências de algumas brincadeiras nossas. Na vida nós já tivemos alguns cortes, né? Nós já nos cortamos aí com gilete. Na época da escola fazia-se ponta de lápis com a gilete. As minhas eram enferrujadas mesmo, eu lá passava lá e sempre eu cortava essa primeira divisóriazinha marcando o dedo aqui. Sempre, todas as vezes quando eu ia fazer ponta de lápis, eu cortava essa marquinha do dedo. Falta de desatenção, de atenção, alguma coisa parecida, mas sempre eu cortava quando eu ia fazer a ponta do lápis. A vida nós aprendemos que nós já fomos cortados, já se cortamos, ou alguém já cortou a gente, né? Nas brincadeiras levadas, uma criança mais usada, mais atribuladinha, já pegou algum estiletezinho e sem querer, a brincadeira passou a cortar as pessoas. Graças a Deus, não encontrei essas crianças usadas pelo bicho, né? Nunca me cortaram, mas eu mesmo me cortei com algumas giletes, algumas coisas parecidas, exatamente por falta de atenção. Então, há na nossa vida marcos de cortes. Existe na representação, ou na nossa vida mesmo, cortes maliciosos, né? Cortes maldosos, e também existem cortes para o bem. Os cortes malignos ou maléficos que a gente encontra no nosso decorrer da vida é exatamente os cortes que nós passamos por eles por falta de atenção, por algum acidente que aconteceu, ou até mesmo por brigas, né? Alguém aí com a índole ruim pegou algum objeto cortante e cortou alguma pessoa, né? Então existem esses cortes maléficos, cortes que na vida existem, mas para o mal. E existem também os cortes benéficos, bons, positivos. Que cortes são esses? São aqueles que nós somos cortados para o bem, para promover um bem. Que corte é esse, pastor? Que é bom. Corte de cirurgia, né? As pessoas às vezes cortam ali para fazer uma cirurgia, o médico, o cirurgião, e aquele corte ali é para um bem, para uma cura, para um milagre acontecer. O que nós podemos entender é que tanto o corte maléfico quanto os cortes da vida benéficos, eles doem, né? Não é porque o corte é do bem, tanto é que o médico dá anestesia, quando é uma cirurgia muito complicada, ele bota a pessoa lá na anestesia para dormir, anestesia total, e quando você acorda já está costurado ali, e o corte já fez o bem que propósito tinha que fizesse. Então, mesmo sendo para
corte dói, corte causa dores. E é exatamente o que a palavra de Deus que nós vemos no texto, ela produz esse corte. Não o corte maléfico, mas o corte positivo. Esse corte que até dói muitas das vezes, mas é para o nosso bem. Esse corte que a palavra opera nas nossas vidas incomoda, mas o final vai trazer um resultado positivo. Cortes que a palavra opera em nós. Que tipo de cortes são esses, pastor? A palavra de Deus é uma navalha? Não. A Bíblia diz que ela é capacitada, a sua capacidade de cortar é muito maior do que a espada de dois gumes. O que é a espada de dois gumes? É uma espada que ela corta tanto para cima quanto para baixo. Normalmente a gente usa uma faca que só tem um gume. Ela só passa, ela só corta de um lado. Em cima ela não corta nada. Espada de dois gumes é os dois lados cortante. Então a Bíblia está dizendo que a palavra de Deus, ela corta muito mais do que a espada de dois gumes. Mas o que é que a palavra corta, pastor, na nossa vida? Nós todos, os seres humanos, nós temos um desejo. Qual o desejo do ser humano? O desejo que o ser humano tem é comum de todos. Se você perguntar a qualquer ser humano, ele vai responder exatamente o que eu vou dizer. Se você perguntar, pai, você deseja um dia morar no céu? Todo mundo vai dizer, eu desejo morar no céu. Outros vão dizer, eu vou morar no céu. Outros vão dizer, se Deus quiser, eu vou para o céu. A questão é que todos desejam ir para o céu. Mas infelizmente a Bíblia diz que nem todos vão para o céu. Por quê? Porque desejar ir para o céu não é o suficiente. A gente precisa fazer por onde ir para lá. E a Bíblia diz que ir para o céu não depende de Deus, depende do ser humano, depende de nós mesmos. Depende de quê, pastor? A Bíblia diz em Deuteronômio que depende de nossa escolha. Capítulo de número 30 do livro de Deuteronômio, a Bíblia vai dizer que ir para o céu depende da nossa escolha. Por que nem todo mundo que deseja vai? Porque na hora de escolher, eles escolhem errado. A Bíblia diz no capítulo 30, versículo 19, dessa forma: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que Deus propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o conselho de Deus: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e os teus filhos, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida, e Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Por que nem todo mundo que deseja ir para o céu vai para o céu? Porque fazem escolhas erradas. Deus coloca a vida e a morte, e as pessoas, em vez de escolher vida, escolhem morte. Como assim, pastor? Como é que uma pessoa escolhe a morte, sendo que ela não gosta da morte? Quando ela escolhe fazer obras perigosas, quando ela escolhe se arriscar nessa vida, quando ela escolhe, em vez de ir para uma igreja que aparentemente é um lugar onde não haverá briga, onde não haverá alguém que vai puxar um revólver, alguém que está com raiva de outro, alguém que está querendo se vingar de outro, na igreja normalmente não tem isso, não é para ter isso. Então, quando as pessoas escolhem deixar de ir para a igreja para ir para uma balada, aí na balada já viu, tem muita gente ruim, com índoles ruins, armadas,
e perigosa. Depois, quando se embebedam, depois que se drogam, aí a situação fica mais perigosa ainda, porque os seres humanos passam a não mais se controlar, mas serem controlados pelo álcool, pela bebida, pelo momento ruim ali que estão vivendo. Logo, a escolha de ir para uma balada do que ir para a igreja é uma escolha de morte e não de vida. A escolha de não servir a Deus para servir de uma forma indireta ao diabo é uma escolha perigosa, mas o conselho de Deus é que nós venhamos escolher a vida, fazer a escolha certa. Por que nem todo mundo que deseja ir para o céu vai para o céu, pastor? Porque muitos ou grande parte do mundo não escolhe a vida ou frequentar ações, lugares que promovam o bem para as suas vidas. A Bíblia vai falar no Evangelho segundo escreveu Mateus que existe dois caminhos, e aqui também vai apontar para onde os homens vão. Os homens é quem decide ir para o céu ou ir para o inferno. A Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13. Olha o que a Bíblia vai dizer. É uma escolha, não é uma obrigação. Entra quem quer. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Entende-se que os homens vão para o inferno não é porque Deus é ruim, mas porque eles fazem escolhas erradas. Deus não disse aqui para alguns, entra pela porta estreita que vai te levar para o céu. Deus disse para todo o mundo. Por isso que isso é importante, a igreja é importante. Quem sabe o teu familiar, ele ainda não sabe que existe dois caminhos. Quem sabe o teu familiar que não vem à igreja, que não recebeu Jesus como Salvador, são pessoas que você ama, que você deseja que vá para o céu, mas às vezes eles não sabem que existe apenas dois caminhos. Um caminho leva à perdição e à condenação, e o outro caminho leva ao céu, na morada de Deus. E é preciso você anunciar isso. É preciso que você, em vez de perder tempo falando outras coisas, chamar o seu ente querido, chamar essa pessoa que você ama, sentar com ela, sentar com ele e dizer: olha, tem uma notícia aqui difícil de te dizer, mas eu tenho que te falar, como ministro de Deus que eu sou, como homem de Deus que eu sou, como mulher de Deus que eu sou, eu tenho que anunciar a você essa notícia. Existem dois caminhos para quem quer entrar no céu, mas só pode entrar lá quem seguir um tipo de caminho, e o caminho é estreito, mas é dificultoso, porém ele conduz ao céu. Se você quiser ir para o céu, você precisa fazer uma escolha. Mas se você não quiser ir para o céu, viva conforme a sua vontade, porque o caminho é largo, você faz o que quiser, é espaçoso, não tem incômodo, não tem pressão nenhuma. Então viva dessa forma, porque o fim desse caminho é morte. É essa escolha que o Senhor está falando. Mateus não só está falando aqui de um caminho, ele está falando também de uma porta que conduz o homem ao céu. Se você de fato quer ir para o céu, você precisa fazer escolha. E o que é que leva para o céu, pastor? Um caminho e uma porta. Nessa vida existem muitos caminhos e muitas portas, mas nem todo caminho leva o homem para o céu. Mas a Bíblia diz que só existe um caminho que leva o homem para o céu, e é o caminho estreito. E só existe uma porta que leva o homem ao céu. Infelizmente o mundo está